Olá para você que tem acompanhado o Crescer Digital. Neste curso, Prazer, meu nome é Bíblia. Vamos chegando ao 7º encontro do nosso curso e, como prometido, hoje nós vamos fazer um voo panorâmico pelo Novo Testamento, buscando compreender a sua organização e a sua mensagem. E como é de nosso costume, nós vamos abrir esse encontro fazendo uma leitura bíblica e esta leitura está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Gostaria de ler com vocês do versículo 16 ao versículo 21. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Este é, basicamente, o início do ministério de Jesus dentro da narrativa do Evangelho segundo Lucas. Algumas coisas são perceptíveis aqui no texto. O primeiro deles é a tradição que se estabeleceu com o povo de Israel de ter as Escrituras na centralidade de suas vidas. Isso é um valor para o povo de Deus, tanto o povo do Antigo Testamento quanto o povo do Novo Testamento, e que nós que hoje aqui como Igreja de Cristo somos herdeiros desta tradição e participantes de uma tradição de pensar a nossa vida centrada nas Escrituras. A palavra de Deus é lida no contexto da sinagoga, e Jesus, o próprio Filho de Deus, o Messias, o Cristo, está ali fazendo parte dessa tradição dentro de uma sinagoga, e ele lê um trecho que está escrito no livro do profeta Isaías. E o que ele lê, basicamente, faz com que o início do seu ministério seja proclamado pelo ano do jubileu. Esse é, basicamente, o contexto destas palavras de Isaías que Jesus está aplicando a si mesmo, ou seja, o ano do perdão, o ano do favor, ano em que as dívidas eram perdoadas, em que as terras eram devolvidas aos seus primeiros donos, o ano de ser perdoado e desfrutar de toda a bênção e dádiva do Senhor. Este ano do jubileu é o que marca para Jesus o início do seu ministério e que dá sentido ao que ele veio fazer entre nós. É dito que Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E é interessante a expectativa que gera. Todos na sinagoga estavam olhando para Jesus atentamente. Talvez se perguntando, depois de ele ter lido esse texto, o que é que vai acontecer? O que ele vai dizer depois de ter lido essas palavras? E as palavras de Jesus foram as seguintes: Hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Essa é uma expectativa que o povo tem com relação à Escritura. A Escritura é viva, ela não fala apenas do passado, ela não é apenas informação, como nós mencionamos no episódio passado. A Bíblia tem esse aspecto formador da identidade, do sentido, do propósito do povo de Deus, da ética do povo de Deus, como também da esperança. As Escrituras se cumprem, elas têm uma meta, elas têm um alvo, e a história de Deus que está presente nessas Escrituras há de conduzir este povo fiel a Ele até este alvo. E em Jesus estava se cumprindo a meta das Escrituras. O objetivo das Escrituras é a chegada deste ano em específico, que toma a imagem do ano do jubileu conhecida pelos hebreus e que neste momento aplica ao ministério de Jesus e o que ele estava para fazer na terra. É desta perspectiva que eu gostaria de, com você, nesses minutos que a gente tem, de conversar um pouquinho sobre o texto do Novo Testamento. Se a gente tiver que dizer algumas coisas iniciais, até conceituais sobre o Novo Testamento, é que nestas páginas estão se cumprindo todas as promessas e alianças do Senhor.
tudo o que Deus fez até então na história bíblica do povo de Israel, no Antigo Testamento, aponta para os eventos que estão acontecendo nas páginas do Novo Testamento. É dessa maneira que os apóstolos se entenderam o seu tempo, entenderam a pessoa de Jesus de Nazaré. É desta maneira que Jesus se apresenta como aquele que cumpre o plano de Deus, como aquele que cumpre a promessa de Deus para a salvação do seu povo. E não só o seu povo, no sentido das delimitações geográficas do povo de Israel, mas todo o povo que ele haveria de formar, composto de gente, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de todos os espaços geográficos habitados que nem eram conhecidos pelas pessoas desse período da história. Jesus Cristo, portanto, é o Cristo. Isso significa, em hebraico, Messias, que é o ungido, o escolhido da parte de Deus para ser o seu agente de salvação. As páginas do Novo Testamento são compostas, como a gente viu no Antigo Testamento também, por diversos livros. O Novo Testamento, na realidade, é composto por 27 livros, enquanto o Antigo Testamento é composto por 39 livros. Esses 27 livros do Novo Testamento também não estão organizados de maneira cronológica. Assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento se organiza por agrupamentos de proximidade literária. Tá? Então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos textos narrativos. Então, assim como o Antigo Testamento começa com textos narrativos, o Novo Testamento também começa com textos narrativos. Qual é a importância disso? Não se esqueça do que a gente viu no nosso encontro anterior, quando fizemos algumas considerações sobre o livro do Êxodo. A história que o Êxodo conta, a narrativa do livro do Êxodo, que consiste na libertação do povo que estava cativo na terra do Egito, consiste na peregrinação que esse povo vai fazer durante 40 anos atravessando um deserto para receber a terra prometida com a lei. Então, a segunda etapa é essa peregrinação na qual Deus dá a lei para o seu povo. E, por fim, o livro do Êxodo nos dá a construção do tabernáculo, que expressa um desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Uma tenda móvel, um lugar de adoração desmontável que esse povo poderia levar durante os seus anos de peregrinação pelo deserto. Isso faz com que o livro do Êxodo seja a estrutura narrativa de toda a fé do Antigo Testamento. Tudo o que a gente percebe no Antigo Testamento como reflexão, como identidade, como correção dos caminhos, como retificação da identidade, sempre volta ao livro do Êxodo. E o Novo Testamento também faz parte dessa tradição, porque tem no Êxodo a sua estrutura narrativa. Esta é a razão pela qual, na leitura dos 4 evangelhos, você vai perceber diretas referências ao livro do Êxodo, como também indiretas referências ao livro do Êxodo. Citações de passagem, como também a simbologia do Êxodo, fará parte das narrativas agora do Novo Testamento, falando sobre a pessoa de Jesus. Um segundo ponto importante sobre os textos narrativos que abrem o Novo Testamento é que agora nós temos, mais uma vez, não uma, mas 4 narrativas que fundam agora a fé do Novo Testamento, a fé na pessoa de Jesus como o Cristo de Deus, como o Messias enviado da parte de Deus. O que isso significa? E constrói para nós um conhecimento importante, que toda a fé bíblica está sustentada por 2 narrativas. A narrativa do Êxodo, no Antigo Testamento, da libertação de Israel, e a narrativa dos Evangelhos no Novo Testamento, que tem a centralidade na pessoa de Jesus de Nazaré como o Cristo enviado da parte de Deus. Por que isso é importante? É para a gente saber, enquanto cristãos, que a nossa fé não está baseada em
artigos, nossa fé não está baseada em algumas proposições, nossa fé não está organizada dessa maneira. Os nossos catecismos, confissões de fé, tudo isso geralmente vem para nós nessa forma narrativa, onde a gente fala de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito, de Bíblia, de pecado, de salvação, de ser humano, de missão, enfim, são artigos da nossa fé. Mas é a Bíblia que funda a nossa fé e não os artigos. Os artigos organizam uma fé que está fundamentada em textos narrativos, em histórias, e pela sua própria natureza narrativa são textos que nos convidam para estarmos lá dentro, para habitarmos essas histórias, para nos identificarmos com as personagens que estão ali, de modo que essas personagens nos devolvem uma imagem de quem nós somos, porque nas personagens bíblicas nós encontramos um espelho de nós mesmos. Estamos ali vendo os nossos próprios erros, nós estamos vendo ali padrões de comportamento, de pensamento, de afetos que a gente enxerga na nossa própria vida. Nós estamos também vendo nessas personagens exemplos a serem seguidos. Não apenas nos devolvem um reflexo de quem nós já somos e que geralmente essa associação é porque a gente faz coisa ruim como eles fizeram, mas também nos propõe uma imagem de quem nós podemos ser, uma vez que a nossa vida for tocada e transformada pelo conhecimento do nosso Deus. Esses textos narrativos, portanto, são as colunas que sustentam a fé bíblica e que deve sustentar a fé de todo o povo de Deus. Os 4 evangelhos, então, que abrem o Novo Testamento são textos narrativos e geralmente a gente faz uma pequena divisãozinha aqui, né? Mateus, Marcos e Lucas são 3 textos que têm muitas coisas semelhantes. Você pode perceber na leitura da Bíblia que geralmente as edições em língua portuguesa trazem ali subtítulos, né, que estão entre os capítulos e versículos, separando ali os assuntos, e esses subtítulos, que geralmente ali estão em negrito, em itálico, coisa assim, eles têm logo abaixo um parênteses com referências de outros evangelhos. Quando isso aparece, e aparece bastante nos 3 primeiros evangelhos, é porque estas mesmas histórias, aquelas mesmas narrativas, cenas, parábolas, ações, estão aparecendo também nesses outros evangelhos cuja referência está ali. Então, isso já é um bom exercício para você ler os textos dos evangelhos sabendo o quanto essas histórias se repetem. O que vai acontecer é que se você fizer um exercício de ler essas histórias em paralelo, você vai perceber que tem pequenas diferenças, tem ênfases diferentes, algumas coisas são omitidas, outras coisas são acrescentadas. Então, essas histórias são semelhantes porque contam Jesus de um mesmo ponto de vista. Daí é que o nome técnico criado para esses 3 evangelhos é evangelhos sinóticos, que traz a ideia da composição de 2 palavras gregas que falam de uma visão de conjunto, enxergar as coisas a partir de um mesmo ponto de vista. Então, as similaridades desses 3 evangelhos é algo marcante, uma característica destes 3 evangelhos sinóticos. O 4º evangelho surgiu bastante tempo depois, surgiu só no final do 1º século da era cristã, escrito por João, leva o seu nome, os evangelhos levam os nomes dos seus autores, embora esses autores não se identificam no texto, são nomes e autores que são dados a nós pela tradição cristã e não pelo próprio texto. Então, eles recebem os nomes dos seus autores segundo a tradição, e o Evangelho de João já é um evangelho muito mais teológico. É um evangelho que já faz afirmações bem mais teológicas e profundas sobre Jesus do que a narrativa mais centrada nos eventos e nas coisas que Jesus está fazendo e ensinando, como a gente percebe nos evangelhos sinóticos. O Evangelho de João é uma das melhores obras do Novo Testamento para a apresentação de Jesus para pessoas que estão iniciando a sua jornada de fé, como também permanece como um dos textos mais profundos do Novo Testamento, pelo alto teor simbólico, narrativo que esse evangelho usa na sua composição. Logo após, a gente tem o livro de Atos dos Apóstolos, que
para respeitar o conteúdo desse livro, a gente deveria dizer Atos do Espírito Santo de Deus por meio dos apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Mas esse ficaria um título muito longo, né? Então vamos deixar só Atos dos Apóstolos mesmo. É um texto também narrativo, mas que já se concentra nas coisas que aconteceram com a comunidade de discípulos de Jesus depois da conclusão da obra de Jesus. Vamos lembrar que os evangelhos nos contam o início do ministério de Jesus, como, por exemplo, lemos em Lucas hoje. A gente tem uma sequência de 3 anos aproximadamente de ministério de Jesus, em que ele faz os discípulos, ele anuncia a chegada do reino de Deus, ele nos conta em que consiste esse reino de Deus, e esses são assuntos que também a gente vai trabalhar de uma forma mais extensa e aprofundada no curso A Mensagem do Novo Testamento, que você também encontrará aqui no Crescer Digital. E depois, toda a narrativa dos evangelhos culmina no ato sacrificial de Jesus. Jesus ir para a cruz do Calvário, morrer aquela morte brutal, violenta, e também ter sido sepultado, mas posteriormente ressuscitado. Então, esta obra conclusiva de Jesus é o que finda, portanto, o seu ministério terreno. Apenas 40 dias vividos depois da ressurreição com os discípulos, inclusive é desse jeito que Atos começa, Jesus passando esses 40 dias com os discípulos, falando com eles acerca do reino de Deus, dando ali as suas últimas instruções para os seus discípulos, e então ele é tirado da vista dos seus discípulos, ele é elevado aos céus, né? Então a gente tem ali os discípulos agora tendo que dar continuidade à missão de Jesus. Aquilo que Jesus fez agora precisa ser levado ao mundo. As boas novas do Evangelho não terminaram com Jesus, na verdade, ele só inaugurou o reino de Deus e agora este reino há de ser anunciado para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações, e essa é a missão da igreja: fazer o anúncio da mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho do reino de Deus, por meio das suas palavras e por meio das suas ações, no seguimento de Jesus Cristo. A igreja existe para cumprir a sua missão na imitação da missão executada por Jesus de Nazaré. É importante também frisar que o livro de Atos é a segunda parte da obra escrita por Lucas. Então, não fica perceptível quando a gente olha para a sequência dos livros do Novo Testamento, porque entre o livro de Lucas e o livro de Atos está lá o Evangelho de João. Então, por que esse livro está lá no meio? Justamente para não quebrar o agrupamento. Então, temos 4 evangelhos e aí a gente faz um salto de Lucas para Atos se a gente quiser entender essa obra conforme ela foi composta. Então, são 2 livros, né, escritos pelo evangelista Lucas e que eles se complementam. O primeiro é concentrado na história de Jesus e o segundo é concentrado na história dos apóstolos, mas principalmente de 2 apóstolos, que é Pedro e Paulo. Depois, a gente tem uma longa sequência que vai quase até o final do Novo Testamento, que são as cartas. Nós temos desde Romanos até Judas e, em certa parte, o Apocalipse, documentos que são epístolas, são cartas que foram escritas pelos apóstolos de Jesus Cristo para igrejas ou para indivíduos, com a intenção de ensinar essas pessoas, de levar a eles o conhecimento ajustado do Evangelho de Jesus Cristo e das implicações desse Evangelho para a vida que agora segue, inspirados, evidentemente, pelo Espírito Santo, como a gente já viu no início do nosso curso sobre revelação e inspiração. Essas pessoas estão autorizadas por Deus para compor estes textos, que no momento em que eles estavam escrevendo, eram orientações para as igrejas, não eram textos escritos para nós, eram textos escritos para aquelas pessoas, naquele contexto, com aqueles problemas doutrinários, morais, comportamentais a serem corrigidos, a serem ajustados, a terem direção, a receberem um bom ânimo, a terem um ajuste por eventuais lacunas na compreensão da fé que tenham ficado. Então, todas essas cartas são orientações apostólicas para a Igreja de Cristo Jesus. Razão pela qual nós continuamos a ler esses textos como palavra de Deus.
São 13 textos escritos pelo apóstolo Paulo ao longo do seu super proveitoso tempo de vida ministerial. Paulo fundou igrejas, fez discípulos e escreveu diversas cartas, algumas das quais nem estão mais entre nós, mas esses textos permaneceram conosco e fundamentam, portanto, toda a nossa orientação teológica, principalmente com relação ao significado da morte e da ressurreição de Jesus. Algo que não é tão claro assim, tão evidente quando você está lendo os evangelhos. As implicações daquele ato sacrificial de Jesus são justamente trabalhados pelos apóstolos nas comunicações que eles levam às igrejas por meio dessas cartas que escreveram. Por fim, a gente tem textos de autores que a gente não conhece, como, por exemplo, a carta aos Hebreus. A gente não tem certeza quanto à autoria dessa carta. A gente tem textos como Tiago, Pedro, a primeira, segunda e terceira carta de João e texto de Judas, a pequena carta de Judas, que são conhecidas como epístolas gerais ou epístolas universais ou católicas, né? Católico significa universal em grego, né? Então, a ideia de epístolas gerais. O Novo Testamento termina com o livro do Apocalipse, que é o último livro, portanto, do Novo Testamento, como de toda a Bíblia. E o Apocalipse é uma verdadeira obra de arte que pediria um curso específico somente sobre ele, que a gente já teve no Crescer presencialmente aqui na nossa igreja, na Iba Viva, e que a gente tem esse curso gravado em áudio apenas, por enquanto. O Apocalipse, ele tem 7 cartas, então, de uma certa forma, ele também está dentro do gênero epístola, carta. Estas 7 cartas são textos escritos para 7 igrejas da cidade da Ásia Menor, cuja primeira e mais importante cidade a receber essa carta é Éfeso, e depois outras igrejas nos arredores de Éfeso que recebem estes textos joaninos também no final do primeiro século da era cristã, muito próximo ao período de redação tanto do Evangelho de João quanto da primeira carta de João. O Apocalipse, quando você lê esse texto, às vezes você tem a sensação de estar lendo os textos de profecia do Antigo Testamento. Isso porque a linguagem profética, as imagens da profecia bíblica estão também presentes no livro do Apocalipse. Então, ele é em parte carta, em parte profético. É um texto que tem um teor profético bastante evidente ali e que gera essa sensação de que você está lendo algo semelhante aos textos proféticos do Antigo Testamento. Por fim, o texto do Apocalipse e o que faz dele um livro tão diferente, né? A sensação é que quando você está lendo o Novo Testamento na sequência e chega no Apocalipse, é como se você tivesse começado a ler um outro texto. A linguagem é diferente, o uso de imagens, de símbolos, de pequenas narrativas, fazem dele algo bem especial e fora do padrão do Novo Testamento. Isso porque o Apocalipse também carrega um gênero literário próprio do judaísmo desse tempo, que é conhecido como apocalíptica judaica. Algo que o Apocalipse do Novo Testamento tem em comum com o livro de Daniel no Antigo Testamento. Que embora a gente tenha Daniel entre os livros proféticos, Daniel tem mais a ver com apocalíptica do que com texto profético. No entanto, tem profecia lá dentro, então a gente não precisa mexer com essas nomenclaturas. Mas o Apocalipse, então, tem essas características próprias ali de uso de figuras, de imagens, de simbologias, e que faz todo sentido e que, pela sua própria natureza, é um texto mais difícil de ser interpretado. O que a gente geralmente vê são pessoas escorregando na interpretação do Apocalipse, tentando ou interpretar literalmente estas imagens, símbolos e etc., ou talvez tentando fazer interpretações meramente imaginativas do que supostamente essas coisas significam, como se o livro do Apocalipse estivesse falando do nosso contexto hoje, no século XXI. Na verdade, a gente tem um texto que fez todo sentido para a sua época e que foi escrito para a sua época, e é dessa forma que o Apocalipse deve ser interpretado.
Com isso, nós fechamos aí esse panorama, esse voo rasante aí pelo Novo Testamento, para que a gente tenha uma visão de todo do que estes livros contam para nós. Desde a organização literária em evangelhos e Atos como os textos narrativos, de Romanos até Judas como textos especificamente epistolares, cartas apostólicas escritas para as comunidades, e também um texto híbrido, que é o Apocalipse, né? Que é composto por epístola, por profecia e por apocalíptica judaica. A mensagem que o Novo Testamento nos traz poderia ser resumida de diversas formas, mas eu gosto de uma proposta por N.T. Wright, onde ele nos conta que, ou melhor dizendo, ele define que o Novo Testamento nos conta a história de como Deus se tornou rei em Jesus Cristo. É a história de Deus vindo a este mundo na pessoa do seu Filho, e em tudo aquilo que Jesus ensinou, conversou, falou, nas suas pregações, nas suas conversas, nas suas parábolas, nos seus sermões escatológicos falando do futuro. Tudo o que Jesus fez, os sinais miraculosos realizados por ele, curando enfermidades físicas, doenças emocionais, pessoas aprisionadas espiritualmente, a devolução de pessoas estigmatizadas aos seus contextos familiares e relacionais. Então, todas as ações de Jesus que levam ele até uma morte de cruz, a sua ressurreição, sua ascensão aos céus e a descida do Espírito Santo, cumprindo as promessas de Deus, são ali as manifestações do reino de Deus entre nós, que definitivamente entrava na história e que inaugurava um novo tempo. Um tempo em que Deus estava reunindo o povo sobre quem ele governa. Este povo, composto por gente de toda a tribo, língua e nação, como a gente lê no Apocalipse, o pastor, que é o Messias, chamando as suas ovelhas, e estas ovelhas, tanto da casa de Israel, como as ovelhas do outro aprisco, que ouvem a voz do seu pastor, para que haja um só rebanho, sob o comando de um só pastor. Então, o Novo Testamento nos conta esta história do rei vindo assumir o seu lugar na história. E isso Deus fez por meio da pessoa de Jesus Cristo, e a Igreja de Jesus Cristo é a comunidade dos discípulos de Jesus, uma comunidade privilegiada por hoje, aqui e agora, já participar dessa história de Deus, participar ativamente desta história que Deus está trazendo à realidade e que há de se consumar no tempo determinado por Ele. Nós vamos ficando por aqui, foi um prazer passar esse tempo com você e te espero no nosso próximo encontro, um encontro mais brevezinho, quando a gente vai dar para você algumas referências bibliográficas para você montar a sua biblioteca e começar aí os seus estudos no mundo da Bíblia. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.